A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos irmãos ouvintes que estão presentes aqui nessa noite e para os nossos irmãos que vão receber essa mensagem no YouTube. Pela graça e a misericórdia de Deus, já atingimos mais de 800 inscritos. Para a honra e glória de Jesus, eu quero pedir que Deus continue abençoando nossos inscritos e vos dando graça para continuar compartilhando nossas mensagens, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que chegue mais longe. Hoje nós estamos aqui no culto da ceia do Senhor. E é um momento muito importante para a gente essa noite, a ceia do Senhor Jesus. E é a segunda ceia desse ministério. Esse ministério que é novo, ainda é uma criança nas mãos de Deus, né? Mas Deus tem nos abençoado a cada dia, né? E tem provido e não tem nos deixado de faltar nada. E também é o quinto elo da campanha, a chave da vitória, aleluia, e também é o sexto elo da campanha, revelação divina, né? Então hoje tem um banquete aqui, né? É a chave da vitória, é a revelação divina e a ceia do Senhor, né? A honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a revelação divina nessa noite, que é a palavra de Deus, está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. E diz assim: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Vamos frisar o 19 e o 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala com o pastor. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, diante dessa revelação divina, que é a sagrada palavra de Deus, estamos aqui para trazer em memória o sofrimento, a dor, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Ele mesmo, antes da sua morte, instituiu como uma ordenança perpétua, tanto nesta vida como na vida eterna que teremos com Ele no céu. A ceia do Senhor
na vida daqueles que um dia vai morar no céu com Jesus, na vida daqueles que já estão morando no céu com Jesus, porque muitos já partiram dessa terra, já se foram, atravessaram o véu deste tempo terreno para o tempo eterno. E estão com Jesus Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja. A ceia do Senhor, ela é tão importante no nosso meio, que ela nos sensibiliza, ela nos toca de forma tão profunda pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, que nos faz caminhar, nos permite caminhar, nos dando força diante da dificuldade, das humilhações, da necessidade, das lutas que vivemos e passamos nessa terra. A ceia do Senhor, ela é mais valiosa do que se juntássemos todo o ouro que existe nesse mundo, todas as pérolas preciosas, todos os diamantes, todo o dinheiro, tudo que existe de valor nesse mundo, totalizando tudo, não supera o valor que tem a ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A ceia do Senhor, ela é a glória de Deus na vida do crente. Ela é a presença de Deus na vida do crente. A ceia do Senhor, ela é o temor de Deus na vida do crente. A ceia do Senhor, ela é o contato mais direto que nós temos pelo Espírito Santo com Deus. A ceia do Senhor, ela deve ser frequente na vida do crente. Por isso eu sempre digo, não é bom faltar a ceia do Senhor. Ah, se pudéssemos todos os dias, realizarmos a ceia do Senhor. Mas como isso não é possível entre nós, por causa de tantas coisas, nós fazemos uma vez por mês. Mas a ceia do Senhor, ela traz para nós uma grande reflexão, a identidade de quem nós somos. E não só a identidade de quem nós somos, mas a quem pertencemos por herança do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Santa Ceia nos traz em memória que Cristo não é só o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor, o comandante, o general de nossas vidas, aquele que rege as nossas vidas, aquele a qual nós damos submissão, adoração e obediência. A Santa Ceia, ela nos lembra a comunhão que temos que ter, não só com Deus, mas que temos que ter um com o outro. A Santa Ceia nos
crente e o amor do crente em Deus. Vou repetir. A Santa Ceia é o amor de Deus no crente e o amor do crente em Deus. Ou seja, ela é uma aliança perpétua. Glória a Deus. Pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar um pouco mais do que significa a Santa Ceia ou a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma viagem em memória ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção que está aqui nessa noite. Atenção de você que está me ouvindo. Atenção de você que está recebendo esta mensagem. Quero te chamar para vir comigo nessa viagem, trazendo em memória o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro significado bíblico da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor é ser um memorial do sacrifício de Jesus. Uma declaração da nova aliança e um sinal de comunhão entre os cristãos. Ela foi instituída por Jesus Cristo na noite em que foi traído, usando dois elementos básicos: o pão e o cálice contendo o suco de uva. Nós somos o memorial de Cristo na terra. Existem tantos memoriais espalhados pela nossa nação e pelo mundo, criado pelos homens. Memorial em favor de pessoas que foram importantes nessa terra e já não existe mais. Mas deixaram o memorial no túmulo, deixaram o memorial nas linhas de trem, nas ruas. Nós vemos nome de ruas que é memorial a uma pessoa da comunidade. Nós vemos memorial no museu, nós vemos memorial em placas de metal, em teatro e em lugares importantes da nossa sociedade. Memoriais a prefeitos, memoriais a líderes políticos, memoriais a líderes religiosos, memoriais a líderes da comunidade. Escrito em pedras, em aço, em metal, em concreto. Mas a palavra de Deus fala que nós somos o memorial vivo, Aleluia. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na face dessa terra. Aleluia. Nós somos aqueles que têm o poder de lembrar a humanidade sobre o sacrifício de Jesus Cristo e explicar por que foi necessário esse sacrifício. Aqueles que ainda não entendem e ainda não receberam. Nós somos o memorial de Cristo. Nós somos a voz de Cristo na pregação do Evangelho da paz. Oh, glória a Deus, aleluia! O próprio Deus nos instituiu como seu memorial. Quando Ele
a todas as pessoas. Nós temos autoridade concedida pelo próprio Jesus Cristo para levar a mensagem da cruz. Hoje nós estamos vendo e ouvindo pessoas falarem de si mesmo. O que aconteceu em suas vidas? Como suas vidas mudou? Temos ouvido pessoas contarem e falarem sobre bênçãos materiais, físicas. Não que isso seja proibido, mas está em excesso em muitas igrejas e perdendo o foco do que realmente importa, que é trazer em memória o sacrifício e a morte de Cristo. Nós fomos levantados não para falar de nós mesmos. Nós fomos levantados não para falar da nossa glória, das nossas conquistas, mas fomos levantados para sermos um memorial da dor, do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus! O pão representa o corpo de Jesus que foi partido, ou seja, dilacerado e entregue na cruz para pagar pelos nossos pecados. O cálice contendo suco de uva representa o sangue de Jesus derramado para firmar a nova aliança entre Deus e as pessoas arrependidas, trazendo perdão dos pecados. Olha a importância da ceia e dos elementos da ceia. O pão a qual usamos representa, simboliza o corpo dilacerado, o corpo sofrido de Jesus. O cálice com suco de uva representa o sangue dele que foi derramado por nós para firmar a nova aliança entre as pessoas arrependidas que pediram perdão pelos seus pecados em Deus, o Pai eterno. Glória a Deus! Olha, irmãos, que maravilha! O valor da ceia do Senhor. Quantas das vezes o próprio cristão tem dado mais valor a outras coisas na instituição religiosa e não tem dado o valor devido à ceia do Senhor. Nada é mais precioso entre nós, servos de Deus, filhos e filhas de Deus, crentes em Jesus Cristo, do que a ceia do Senhor. Ela é, oh glória a Deus, a glória de Deus em nós. E quando nós tocamos na ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor sofreu por mim e por nós na cruz do Calvário.
no Gólgota. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar a nossa viagem, falando sobre os 5 propósitos da ceia do Senhor Jesus Cristo, ou da Santa Ceia, como costumamos dizer. O primeiro propósito é a lembrança, o memorial. Como já falamos, trazer em memória de forma viva a dor, o amor e a morte de Cristo na cruz. É você sentir na sua alma o que Jesus passou de forma viva, de forma genuína, de forma verdadeira, e trazer essa lembrança com amor dentro de si. Quem consegue fazer isso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga eu amo Eu amo. o meu Senhor Meu Senhor. e o meu Salvador, Meu Salvador. Jesus Cristo. Jesus. Esse é o primeiro propósito. Lembrar de forma viva. Sentir na alma. Sentir no coração. Quantas vezes nós reclamamos da vida, culpamos a Deus pelos nossos problemas, que vem sobre nós, muitas das vezes, por próprias decisões erradas que tomamos ao longo da nossa trajetória de vida. Ficamos revoltados, chateados. Quantas vezes nós sofremos algo que nos abate, nos dá vontade, muitas vezes, de largar tudo, abandonar tudo. Mas quando nós trazemos em memória o que Cristo passou por nós, nós percebemos que o que passamos não é nem poeira diante do que Jesus passou. E quando nós trazemos isso com amor em nossos corações, nós entendemos quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Quando nós trazemos em memória de forma viva o sacrifício de Cristo, nós entendemos por que Jesus disse essas palavras: eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo: nenhum de vocês vai passar além do que eu passei. Vai sofrer mais do que eu sofri. Eu vos darei vitória. Aleluia. E a vitória muitas das vezes não significa Deus nos livrar do problema. Significa Deus nos manter de pé dentro do problema. Aleluia. Glória a Deus Deus. nos manter vivo dentro do problema, dentro da situação. Quantos problemas nós passamos na vida que não tem como a gente sair dele? E muitas vezes recebemos conselho: sai dessa situação, larga isso, larga aquilo, vai não sei para onde, faz o quê? Porque quem está de fora é fácil dizer. Mas existe um problema que não tem como sair de dentro dele. Então Deus fala: eu te manterei de pé dentro do problema. Aleluia. Eu vou manter você vivo dentro do problema. Pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, a vida toda. Mas Deus nos mantém de pé, Aleluia. nos dando força para continuar orando, jejuando, caminhando e buscando a sua face. Porque ele mesmo disse: vosso descanso não é aqui. Oh, glória a Deus. O segundo propósito da ceia do Senhor Jesus Cristo é anunciar o Evangelho e continuarmos tendo esperança. Quando participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo,
volta de Jesus Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, significa que nós não só cremos no Evangelho, mas que também pregamos o Evangelho com esperança do arrebatamento da igreja. Hoje pode ser nossa última ceia, nosso último culto. Sempre pensamos isso. E por que sempre pensamos isso? E sempre dizemos, porque essa é a nossa esperança, que está viva como uma chama dentro de nós. De que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, conhecida como sua noiva. Oh, glória a Deus, aleluia. O terceiro propósito da ceia de Jesus Cristo é a comunhão. A ceia do Senhor Jesus Cristo, oh, glória a Deus, faz os crentes se lembrar que nós somos um só corpo espiritual. E reforça a paz e a união entre os irmãos na fé. Olha que bênção, irmãos. A Santa Ceia, ela nos faz lembrar que nós não somos só uma igreja individual, mas que nós somos uma igreja coletiva, uma comunidade de amor. Diga, eu sou uma igreja individual, mas junto com os irmãos, formamos uma igreja coletiva, uma comunidade de amor. Um dia eu ouvi alguém pregando e dizer: você prega o evangelho para alguém. Essa pessoa dizia: quando eu prego o evangelho para alguém, se a pessoa não aceitar Jesus, eu largo para lá. Porque a salvação é individual. E a pessoa disse: eu fiz a minha parte. O outro não aceitou Jesus, eu largo para lá. Porque a salvação é individual. Não quer ir para o céu, eu vou sozinho. Isso não é exatamente bíblico. Pergunta por quê? Porque a salvação é individual, mas ela também é coletiva. Se a salvação fosse individual, o Senhor Jesus não teria preparado o arrebatamento da igreja. Porque no dia do arrebatamento não vai subir de um a um. Todos vão se apresentar juntos diante de Cristo nos ares, para entrar juntos no céu. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Diga, eu quero ser salvo. Eu sou salvo. Mas eu quero que você seja também. Eu quero ir para o céu junto com você. Eu quero que a minha família vá para o céu também. Não desista daqueles que ainda não vieram. Enquanto a vida é esperança, sim ou não? Sim. Enquanto a vida é esperança. A ceia do Senhor nos faz lembrar que nós não somos individualistas, mas nós somos uma comunidade de amor. Ninguém participa da ceia sozinho, participa da ceia em conjunto, uns com os outros. O quarto propósito da ceia do Senhor Jesus Cristo é o autoexame, é olhar para dentro de nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor Jesus. Julgar nós mesmos. A ceia do Senhor nos faz olhar para nós mesmos. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando a ceia do Senhor
Em uma igreja que tínhamos, no bairro São Judas, e no momento em que eu ia ministrar a ceia, alguém chegou perto de mim e disse: pastor, aquela irmã que está sentada ali no meio da igreja, ela não pode tomar a Santa Ceia, porque ela fez isso e isso. Eu disse para ela: se você tem coragem, vai lá e tira o cálice da mão dela. Se você tirar o cálice da mão dela, ela não vai tomar. A pessoa disse: aí não, pastor, não posso fazer isso. Eu falei: você quer que eu faça? Quem somos nós para impedir, para olhar para a vida do outro e impedir o outro de tocar na ceia do Senhor? É como Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós não temos autoridade para julgar o outro, nós temos autoridade para julgar nós mesmos na hora da ceia do Senhor. Examine-se a pessoa a si mesmo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Diga: Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. E Ele verdadeiramente está aqui falando conosco. Aleluia. O quinto propósito da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o arrependimento, irmãos. É fazermos uma reflexão em nós mesmos. Pedir perdão a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E agradecer a Deus pelo presente que é a salvação. Aleluia. É nos arrependermos daquilo que fizemos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, irmãos. Há momentos que nós machucamos a nós mesmos e precisamos nos perdoar por isso. Precisamos perdoar o próximo e também pedir perdão ao próximo, porque assim como somos magoados, nós também magoamos pessoas. É importante reconhecer isso diante de Deus. O arrependimento, irmãos, é o que nos mantém conectados com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Vivamos uma vida de arrependimento. Vivamos uma vida de reconhecimento e de pedir perdão, porque muitos perderam o amor. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Isso está falando do amor do mundo, porque não existe amor verdadeiro no mundo. Está falando da igreja, dos crentes. O amor de muitos se esfriaram. Hoje muitos irmãos falam mal do outro sem temor nenhum. Usa a língua como chicote, como um bambu, como uma madeira, um pedaço de ferro, para bater na vida de um e na vida de outro. Para falar mal de um e falar mal de outro, em vez de cuidar da sua própria vida e ver os seus próprios erros e pecados. Tira a primeira trave do seu olho. Depois talvez você poderá tirar do próximo. Mas com amor também. Mas o que nós vemos muito hoje é irmãos com pedra nas mãos. Em vez de jogar no chão, como fizeram aquelas pessoas que queriam matar aquela mulher, jogou as pedras no chão e foi embora, não. Muitos, em vez de jogar as pedras no chão, está jogando a pedra na pessoa. Com a língua. Diga: o único perfeito é Jesus Cristo. Aleluia. Quem somos nós para falar de um ou de outro? Cuidar da vida de um, cuidar da vida de outro.
devemos agradecer a Deus pela nossa salvação. A salvação, ela é um presente de Deus para nós. Ela não foi dada porque nós merecemos, nenhum de nós, por nós mesmos, merecemos a salvação e entrar no céu. Ela não é nos dada porque nós somos boas pessoas, bons seres humanos, ou porque fazemos boas obras, ou porque somos os melhores. Não! Ela é nos dada pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor dele, pelo sacrifício dele por nós. É um presente, não um merecimento. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa viagem. E vamos falar quem pode participar da ceia ou da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode participar? Todos os cristãos que confessaram Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, caminham em obediência e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqueles que confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador, entregaram suas vidas para Jesus e levam uma vida em obediência, como Jesus disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Todos os discípulos de Jesus, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que professaram a fé, podem participar da ceia do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Quem pode participar da ceia do Senhor Jesus Cristo? Todos os cristãos que estão em paz com Deus e em comunhão com a igreja de Cristo. Todos que estão em paz com Deus e estão em comunhão com a igreja. Por quê, irmãos? Porque não existe Santa Ceia individual, existe Santa Ceia coletiva, em comunidade, em comunhão com a igreja. Como diz o Salmo 133, ó, quão bom enquanto suave é que os irmãos vivam em união. Quem pode participar da ceia do Senhor Jesus Cristo? Todos os cristãos que fizeram o autoexame, que julgaram a si mesmo, se arrependeram, confessaram seus pecados, pediram perdão a Deus e ao próximo, e estão limpos de coração. Aleluias! Aleluias! Mãos limpas e coração puro. O que quer dizer mãos limpas? Aquele que não prejudica o seu próximo, aquele que não prejudica o seu irmão, aquele que não empurra o seu irmão para o buraco, aquele que não fica usando a língua como chicote para falar mal das pessoas. Aqueles que têm um coração limpo é quem? É quem ama. Amor é amar. Amar é viver o amor de Cristo. Viver o amor de Cristo é acolher. Acolher é querer que todos se salvem e recebam esse presente que é a salvação de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Diga aleluia! Aleluia! Vamos continuar a nossa viagem em memória de Cristo, falando um pouco da via dolorosa
dolorosa de Jesus. Diga, a via dolorosa de Jesus. Jesus foi traído e vendido pelo seu próprio discípulo, que era amigo e também era parente de Jesus. Judas era discípulo de Jesus, era amigo de Jesus e era parente de Jesus. Trabalhava no ministério de Jesus como tesoureiro. Ele traiu e vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Se fosse pesar essas 30 moedas de prata hoje, no valor hoje do nosso dinheiro aqui no Brasil, seria mais ou menos um salário mínimo, 1.600 e poucos reais. Judas vendeu Jesus por um salário mínimo. O valor da época seria aproximadamente hoje aí a 50, 60 mil reais, que daria para comprar um terreninho, vamos dizer assim. Foi para isso e por isso que Judas vendeu Jesus. Porque Judas deixou de acreditar em Jesus. Judas achou que Jesus era um revolucionário, um homem que vinha para criar uma rebelião e se levantar contra o Império Romano e tomar o trono de Pilatos, de Herodes, fazer uma guerra. Não! Mas Jesus não veio com esse propósito. Ele veio para salvar e não para destruir a humanidade. Jesus veio para salvar, não para destruir. Diga, Jesus veio para salvar. Mas Judas não entendeu isso. E quantos não entendem isso? Quantos estão igual Judas? Quantos crentes já deixaram de seguir Jesus e viraram traidores? Estão vendendo Jesus, trocando Jesus pelo mundo e pelas coisas do mundo, e falando mal da igreja, mal dos irmãos, mas viram de si mesmo. Culpa todo mundo por ter saído da igreja, mas não culpa a si próprio. Não é assim? Quantos hoje estão no mundo aí? Muitos viraram até ateu. Os maiores ateus hoje já foram cristãos um dia. Eles culpam Deus por tudo de ruim que acontece na terra, tudo de ruim que acontece nesse mundo. Eles culpam Deus. Culpam Deus pela fome, culpam Deus pela guerra, culpam Deus pelas doenças, culpam Deus pela miséria, mas não culpam o diabo, nem culpam a humanidade, nem culpam a si mesmo. Por que não culpam o diabo? Porque eles têm medo do diabo. E por que não culpa a si próprio? Porque tem medo de enfrentar os seus próprios medos. Não querem enfrentar os seus próprios medos, os seus próprios erros, as suas próprias culpas. E por que não amam a Deus? Quem não ama o próximo fala mal do próximo. Quem não ama a Deus fala mal de Deus. Culpa a Deus por tudo. Sim ou não? Sim. E Jesus foi traído. Imagina a dor de Jesus, recebendo aquela traição, sendo vendido, traído pelo seu próprio amigo, discípulo e obreiro. Jesus foi espancado, irmãos, julgado e condenado à morte por Pôncio Pilatos. Jesus foi espancado de um tal jeito, irmãos. Ele foi espancado com um chicote que tinha 12 pontas. Um chicote, irmãos, ele era dividido em 12 faixas.
tinha pedaços de osso ou de ferro nas pontas. É como pegasse um chicote com 12 cintos, e nas pontas desses cintos tinha ferro ou pedaço de osso. Cada chicotada que Jesus levava batia na carne dele e trazia pedaços. Batia no corpo dele e trazia pedaços. Cada chicotada contava 12. Jesus levou cerca de 38 chicotadas. Se for multiplicar por 12, irmão, dá mais de 400 chicotadas. Jesus ficou dilacerado, arrebentado, com feridas abertas. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Cada espinho tinha cerca de 5 a 6 centímetros. Ainda bateram com uma cana, um pedaço de pau, para que ela fincasse no seu crânio. Quando bateram no nosso Senhor Jesus Cristo, foi julgado e condenado pelo seu próprio povo, sem ter cometido um erro, um pecado. Jesus sentiu a dor de ver sua mãe amada, de ver sua mãe, que criou ele com tanto carinho, Maria. Muitos não falam sobre isso, muitos têm medo de falar sobre Maria, porque a idolatria. Não, irmãos. Maria foi uma das mulheres mais importantes da terra. Foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela criou Jesus. E Jesus a amava e a respeitava. Imagina a dor do filho Jesus, quando olhou nos olhos da sua mãe e viu sua mãe no meio da multidão olhando para ele, dilacerado, destruído, sem poder agir, sem poder fazer nada, para tirar ele daquela situação. Imagina a dor de Jesus ao ver sua mãe, irmãos, chorando, dizendo: filho, eu queria te ajudar, mas eu não posso. Eu queria te tirar daí, mas eu não posso. Toda mãe sente a dor quando vê o filho sofrendo, sim ou não? Quem pode imaginar a dor que Jesus passou ao ver sua mãe ali, presenciando todo o seu sofrimento? Jesus teve suas vestes arrancadas diante de todos, foi zombado e humilhado. Arrancaram as vestes de Jesus e colocaram ele nu. Vocês podem imaginar uma coisa dessa, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo nu, dilacerado, com o corpo todo aberto. Imagina a dor de Jesus. Ele carregou uma cruz pesada, cerca de 600 metros. Imagina com o corpo dilacerado, despido, descalço, carregando uma cruz por 600 metros. Uma cruz que pesava cerca de 50 quilos. Mas aquela pesava muito mais, porque nela estavam todos os pecados da humanidade. Quem pode entender isso? Dê glória a Deus. Cerca de 600 metros. Levando aquela cruz pesada. Teve um momento que ele caiu e colocaram um homem chamado Sirineu para ajudar ele. E aquele homem levou aquela cruz por um pequeno pedaço. E depois a cruz voltou para Jesus. Aquele homem sentiu por uns instantes o peso da cruz.
Aquele homem representa todos os crentes hoje que carrega esse peso. Pergunta: que peso é esse, pastor? A responsabilidade, o compromisso com Deus e com a obra. Todos nós carregamos um pedacinho. Aquele homem representou isso. A igreja queria carregar um pouquinho a responsabilidade, o compromisso com Deus. Se não, que não é fácil também. Jesus foi pregado na cruz e sentiu a dor de ser abandonado pelo Pai. Ele foi pregado na cruz com pregos que tinha cerca de 18 centímetros. Foi pregado nas mãos e nos pés. Imagina a dor, irmãos. Quem já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Vocês viram no filme como é que é? Quando eles pregam Jesus. Quem não viu esse filme devia assistir. A Paixão de Cristo. E Jesus, quando olhou para o céu, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque no momento em que ele olhou para o céu, ele viu, ele contemplou o rosto do Pai virado. Deus virou o rosto e ele se sentiu abandonado. Deus virou o rosto, irmãos, não porque o abandonou, mas Jesus se sentiu abandonado. Pergunta: por quê? Porque ele viu o rosto do Pai virado. Mas se o Pai continuasse olhando, irmãos, o Pai ia destruir toda a humanidade. O Pai não ia aguentar. Qual pai aguenta ver o seu filho sofrendo e fica olhando, sem fazer nada, sem agir? Mas o Pai não poderia agir naquele momento, porque tinha que se cumprir a profecia. E Jesus se sentiu abandonado pelo próprio Pai. Nós estávamos, irmãos, abandonados no mundo. E Jesus nos resgatou. Jesus nos encontrou. Jesus morreu na cruz dizendo: está consumado. Está consumado. Ele venceu a morte em vida. Ele só morreu quando ele quis morrer, irmãos. Pergunta: por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, receberam a morte como juízo. Mas Jesus não tinha pecado nele, então não tinha como ele morrer. Não havia um erro nele. Então ele se entregou, ele quis morrer. Ele disse: ó morte, agora você pode me levar. Agora eu permito você me levar. Porque está consumado. Oh, glória a Deus! Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aplauda Jesus, aleluia! E vamos ficar por aqui com a nossa mensagem, aleluia. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.